pessoal! Vamos para mais uma série de dicas. Dessa vez, eu não vou pintar nada em específico. Vou trazer aqui para vocês uma série informativa sobre pincéis, tá? E o primeiro pincel que eu escolhi aqui para falar é um dos mais usados que a gente tem aqui, que são os pincéis retos ou chatos, ou os termos em inglês que a gente encontra aí, caso alguém opte por comprar os importados, eles são chamados de flat, wash, com funções diferentes. Ele tem um pouco de diferença entre eles, mas tem também o shader. Qual é a diferença do flat, do wash e do shader? Traduzindo, o flat reto, o wash ele tem mais filamentos e aí a capacidade dele de armazenar água dentro dele é maior, então para camadas mais aguadas ele é o ideal, ou camadas em regiões grandes, tá? E o shader, traduzindo também, é um sombreador, né? Shade é sombra, shader um sombreador, né? Justamente no pé da letra. Então você também pode fazer sombra com um pincel reto, tá? Eles têm uma diferença de anatomia entre eles. O pincel reto é como a gente conhece, né? O wash, ele é mais gordinho. Esse aqui, por exemplo, ó, esses aqui são nacionais todos da Condor, mas o wash, ele é mais gordinho. E o shader, ele é mais fininho na ponta, porque ele é feito para sombrear. Então ele essa pontinha aqui assim, quando você aperta aqui assim, olhando de cima, ele é bem fininho. E o wash, quando você aperta aqui, ó, ele tem mais filamentos, tá? Essa é a diferença entre eles com os pincéis importados. Basicamente, a gente encontra 3 tipos de cerdas em quase todos os formatos, tá? Mas a gente tem o filamento sintético, que é o mais comum que a gente tem aí, com vários padrões de qualidade e de mescla, enfim, que são esses todos aqui, tá? Tem o de cerdas naturais, que é esse daqui, que normalmente é feito de pelo de porco, ele é duro, tá? Cerdas duras, que a gente chama. E tem também os de pelos naturais, que pode ser de boi, pode ser de pônei, pode ser de camelo, pode ser de texugo, pode ser de esquilo, e aí é infinito. Só que esses pincéis são caríssimos, caríssimos, não são facilmente encontrados. Hoje em dia as indústrias têm usado cada vez menos por conta da lei de proteção dos animais, né? Mas você encontra ainda alguns pincéis de pelos naturais por aí. Eu não tenho nenhum aqui, não uso esse tipo de pincel porque é muito caro. E sinceramente, os sintéticos dão super conta do recado, tá? Então, são esses pincéis aqui que a gente vai falar hoje. Os pincéis retos. Eu vou pegar esse aqui, que tá bem novinho, ele é grande. E vou falar sobre quais os tipos de pincelada que a gente pode dar com ele, tá? No meu caso aqui eu vou usar a tinta acrílica, então toda a demonstração vai ser baseada em produtos à base d'água, tá? Dá para usar também com aquarela e tal. Só muda um pouco, não o manuseio em si, mas a questão de lidar com a tinta, se for tinta a óleo, aí é diferente, né? Eu também não tenho experiência para dizer. E eu tô aqui hidratando o meu pincel na água. Como a tinta acrílica é a base d'água, a água é parte importantíssima do nosso trabalho. A tinta, se ela for um pouquinho mais antiga do seu potinho aí, é bom dar uma leve diluída. A intenção não é deixar transparente, a intenção é só fazer com que ela deslize na sua superfície, tá? Vou pegar uma tinta mais escura aqui. Esse verdão aqui. Tá aqui, ó. Aqui do ladinho. Meu pincel hidratado. Eu vou carregar na tinta. Tá aqui, ó. E vale você espalhar essa tinta nas cerdas do seu pincel, para que todos os pelinhos recebam uma quantidade
ideal de tinta. Assim você consegue dar uma pincelada mais longa, tá? E pelo amor de Deus, não carregue o pincel até a virola. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Por quê? É na virola que acumula sujeira se você não limpa direito. E se você carrega a tinta ali, vai secar lá dentro essa tinta, porque você não vai ter acesso para limpar. Já entra a tinta aqui pelo fato da gente usar água, então a tinta vai subindo aqui pelos pelinhos e entra aqui, inevitavelmente. Mas se você mantém uma rotina de limpeza, sempre que você termina de usar, assim, já na hora, no nosso caso, porque a tinta acrílica seca muito rápido, a gente terminou de usar aquele pincel, já limpa ali no tanquinho. Óbvio que depois que você terminar a sua peça ali, seu trabalho, você vai limpar com mais critério, com sabão neutro, enfim, usando o limpa-pincéis, que depois eu mostro aqui. Mas enquanto você tá usando, terminou de usar esse pincel, você vai partir para outro pincel, limpe ele na hora, tá? E aí evita de subir a tinta até a virola, tá? A virola é onde acumula a tinta seca e que faz o seu pincel estragar e abrir, tá? Então vamos lá. Então, a pincelada mais comum é a pincelada reta, de um lado para o outro. Eu tô usando aqui a tinta aguada, tá? Sem novidade nesse tipo de pincelada. Esse é um tipo de pincel que a gente usa também para aplicar o fundo, né, das nossas peças. E esse pincel, quando eu vou aplicar o fundo, eu uso muito madeira rústica e são mais ásperas do que o normal. E então eu deixo um kit de pincel desses mesmos só para aplicar fundo, porque eu sei que o atrito sobre ele vai ser maior. E eu deixo um novinho para que esse desgaste não aconteça. Deixa eu ver se eu acho um bem velhinho aqui, para vocês verem como que fica a cerda de um pincel desgastada. Aqui, ó. Tem um pincel velhinho aqui, ó. Vou tentar mostrar bem pertinho aqui, ó. Tem alguns cabelinhos aqui pra fora, tá vendo? Descabeladinho. Isso aqui são cerdas que já estão desgastadas por conta do atrito, tá vendo? Ele está limpo, porque tá vendo que a parte da virola tá perfeita. Não tem acúmulo de tinta aqui, ó. Aqui nesse pedacinho. Quando tem tinta acumulada aqui, isso aqui fica gordinho, fica deformado, tá? Então esse pincel aqui, ele está bem limpo, ó, não tem marca de sujeira nele, mas como eu uso ele só para fazer base, ele está desgastado, então a pontinha desses filamentos aqui já estão mais curtas, tá? Então eles ficam saindo aqui do lugar, tá? Então eu deixo sempre um kit para fazer base e um kit novinho para fazer outras coisas que eu preciso da precisão das pontinhas do pincel, tá? Vamos lá. Então, a pincelada reta normal, você consegue também usar ele para fazer linhas, seja na vertical ou na horizontal, obviamente. Tá? Você consegue fazer pinceladas com duas cores. Vou pegar duas cores aqui. Numa ponta eu peguei o verde, ó. E na outra ponta eu vou pegar esse branco aqui, ó. E vou trabalhar na minha palheta dos dois lados para poder espalhar essa tinta. Opa, não vira, hein, gente? Senão você vai misturar, vai fazer uma cor única. Ó. Isso a gente chama de carga dupla. E aí você consegue fazer uma pincelada com duas cores ao mesmo tempo. Tá bem bonito, né? Outra maneira de usar o pincel, não é o meu jeito favorito. Eu acho que tem outros pincéis que fazem isso com mais
facilidade para o nosso caso, mas dá para fazer folhas também, ó. Você aperta ele, ó, e faz uma vírgula. Aperta, gira e faz uma vírgula. Folha, pétala, né? Dá para fazer? Dá. Mas tem pincéis que você consegue fazer mais fácil, tá? Com esse pincel, como eu disse que tem algumas marcas, principalmente importadas, que tem essa diferença, que é o shader, que ele é o sombreador. Então dá para fazer sombra da mesma forma que a gente usa o angular com esse pincel. Então eu vou carregar com tinta só de um ladinho. Meu pincel já tá hidratado. O hidratado do pincel é úmido, porém sem pingar água. Por isso que toda vez que eu vou no meu tanquinho, eu dou uma encostada nesse paninho aqui. Esse paninho aqui, ele é super absorvente. Ele é aquele paninho lavável, então eu consigo lavar ele e reutilizar. Mas chega uma hora que ele vai ficar impermeabilizado, então ele não vai absorver mais água. Mas eu posso usar ele seco para descarregar o pincel da técnica seca, né? Então eu consigo usar bastante tempo esse tipo de paninho, tá? Então, ó, eu tô com ele hidratado, com tinta só de um lado. Vou trabalhar ele aqui pra fazer o degradê. Ó. Muita água. Vou fazer de novo, porque muita água. Ó. Agora deu certo. Então, eu carreguei a tinta de um lado só do pincel. Do outro lado só tem água. E essa pontinha aqui que só tem água tem que estar com água limpa para não ficar com marca. E aí, assim, a gente faz o nosso sombreado, tá? Caso você fale assim, puxa vida, eu tô trabalhando com uma superfície muito, muito clarinha e qualquer sujeirinha na água vai ficar com aquela sombra estranha, aquela marca d'água, a gente chama. Essa marquinha de água aqui, se ela tiver minimamente suja numa superfície clara, ela vai marcar quando secar. Então eu venho aqui com o pincel só com água limpa e passo aqui pra... Caso tenha uma sujeirinha, eu já vou dissipar ela e ela vai continuar formando o degradê e não vai ficar com aquela marquinha, uma sujeira, que a gente chama de marca d'água, tá? O que mais? Vou usar o pincel de cerda seca, cerda dura, com a técnica seca. Pra gente finalizar essa demonstração aqui, tá? Esse pincel, basicamente, a gente tem que usar ele seco. E aí eu pego o meu paninho já sujo, que não absorve mais água, mas eu posso descarregar tinta nele aqui. Carreguei ele. Vou dar uma trabalhada no azulejo aqui, só para espalhar a tinta no pincel. E descarrego ele aqui no meu paninho. Pra gente poder fazer a técnica seca. Eu vou fazer aqui no lateral, porque aqui tá com água. E aí, a gente pode fazer pátina, que é esses risquinhos aqui, ó, que eu tô fazendo aqui agora. Tá? É bem suave a técnica seca. Dá pra iluminar a sua peça com esse tipo de pincel. Tá? Dá pra fazer textura. E uma coisa que é muito importante ressaltar. A técnica seca vai destacar a textura da sua madeira, a textura original da sua madeira. Então eu tô usando aqui um papel roller, ele tem uma textura. Então quando eu uso a técnica seca, ele vai evidenciar essa textura. Então se ele é cheio de bolinhas, você vai ver todas as bolinhas quando você usa a técnica seca. Então, assim, se esse tipo de textura não te agrada, então não use a técnica seca quando você tem um material super texturizado, tá? Eu uso muito madeiras rústicas, tipo pinos, madeira que eu pego no meio do mato aqui, que é de reciclagem, galhos que caem aqui perto da minha casa. E às vezes eu nem sei que tipo de árvore é só um pedaço de madeira. Eu trato ela, lixo, mas são madeiras naturais. Por mais que eu lixe o máximo que eu posso para deixar lisinha, ela ainda tem uma textura. Esse tipo de técnica vai ressaltar a textura original da madeira. Então, se você não gosta
Então não use a técnica seca, use a técnica úmida para fazer luz e sombra sempre, tá? Porque aí a água vai entrar nesses poros, vamos dizer assim, e não vai ressaltar essa sua textura original, tá bom? Então tá aqui a demonstração do pincel chato, tá? Tanto de filamento sintético quanto de cerdas duras. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, segue, manda para as amigas de pincel. Então, qualquer uma das opções que vocês escolherem vai estar ajudando o canal a crescer e a continuar, a me ajudar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo didático para vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.